Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o projeto de iniciação científica que tem como título Propriedades estruturais de mistura e de excesso de soluções aquosas de ácido acético em diferentes temperaturas. A busca pela determinação das propriedades de mistura de solutos orgânicos em água tem gerado uma série de estudos sobre o comportamento desses sistemas a nível microscópico. O ácido acético é um importante composto químico constantemente utilizado para fins industriais e como solvente no processo de produção de produtos químicos. Bom, pela importância do ácido acético, pela sua utilização, devido à sua crescente utilização em setores industriais, é importante que se seja conhecido as propriedades estruturais de soluções aquosas de ácido acético, bem como as propriedades termodinâmicas dessas soluções. Para quê? Para que a gente possa estabelecer condições adequadas para o uso do ácido acético, uma vez que o ácido acético ele desempenha papel importante na indústria, né, em processos de biorrefinaria e produção de cosméticos, produtos químicos diversos. Por ser um composto orgânico comumente utilizado em processos diversos, o ácido acético desempenha um papel importante no setor industrial e, devido a isso, se faz necessária a determinação das propriedades físicas e termodinâmicas de suas soluções aquosas. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi determinar as propriedades estruturais de excesso e de mistura de soluções aquosas de ácido acético, além de avaliar a influência da sua composição e da temperatura nesses parâmetros. Então, aqui a gente tem o procedimento experimental. Para analisar as propriedades estruturais, a gente realizou análises de densidade e viscosidade dinâmica. Primeiramente, foram preparadas várias soluções de ácido acético com frações molares que variavam entre 0 e 1. As frações molares eram de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1 em relação ao solvente. E para a determinação da densidade, tanto a densidade como a viscosidade dinâmica foram analisadas em diferentes temperaturas. Os intervalos de temperatura no qual as análises foram feitas foram 298, 308, 318 e 328 kelvins. Então, para a determinação da densidade, primeiro ocorreu a preparação da solução em volume definido por picnometria, seguido da imersão das soluções em banho-maria por 10 minutos. Após isso, ocorreu a pesagem em balança analítica. Para a determinação da viscosidade dinâmica das soluções, foi utilizado um viscosímetro de Ostwald de 25 ml. As soluções também foram imersas em banho-maria. Após isso, ocorreu a análise do tempo de escoamento em relação ao composto de interesse e a determinação da viscosidade dinâmica a partir da massa específica das soluções, que é conhecida, e de seu tempo de a massa específica ou densidade das soluções, né, que a gente já determina, e seu tempo de escoamento em diferentes temperaturas. Tudo bem? A gente vai ver que a análise da temperatura, como a temperatura influencia nas propriedades estruturais das soluções, é de relevante importância para o nosso estudo. Então, aqui a gente tem densidade das soluções aquosas de ácido acético. Aqui nós temos dois gráficos. Um apresenta a densidade em função da fração molar de ácido acético e o outro a densidade em função da temperatura. A gente pode perceber que, à medida que eu aumento a concentração de ácido acético em relação à água, eu aumento a densidade das soluções. Isso se dá muito pelo fato de que, quando o ácido acético está em grande concentração em meio aquoso, ele acaba formando dímeros, eles podem ser dímeros cíclicos, pode formar até cadeias, longas cadeias, apenas por interações de hidrogênio. Isso faz com que o aumento de formas complexas nas soluções faça com que a densidade da solução como um todo ela aumente. Em relação à temperatura, a gente pode perceber que a densidade diminui à medida que eu aumento a temperatura lá no meu sistema. Isso se dá pelo fato de que, quando eu aumento a temperatura, eu provoco o rompimento dessas ligações. Eu provocando esse rompimento, formas mais complexas vão acabar
se dissociando em formas cada vez menos complexas. E isso vai diminuir a densidade das soluções quando a gente vai analisar um sistema como um todo. E aqui a gente tem a viscosidade das soluções. Aqui a gente pode interpretar que a mesma tendência para a densidade foi notada para a viscosidade, né? A gente percebe que com o aumento da concentração de ácido acético, eu aumento a viscosidade das soluções. Muito se dá pelo fato dessas formas estruturais complexas aumentarem a viscosidade do fluido, tudo bem? E com o aumento da temperatura, eu tendo a diminuir a viscosidade das soluções. Por quê? Porque essas formas complexas elas vão acabar se desagregando, podemos dizer assim, e por ocorrer essa desagregação, a gente vai ter a diminuição da viscosidade. Então, a resistência à fluidez vai ser menor. Não, a resistência à fluidez vai ser exatamente cada vez menor. Por quê? Porque eu estou diminuindo a concentração de formas complexas ali no meio. E aqui nós temos as considerações finais. Considerando as propriedades estruturais do ácido acético e sua interação com a água, atuando como solvente, a partir dos resultados referentes às propriedades da solução, foi possível constatar que, de fato, o ácido acético em meio aquoso apresenta conformações estruturais características e sofre influência da temperatura devido à quebra de ligações intermoleculares complexas entre suas moléculas e as moléculas do solvente. Os resultados também mostram que a influência da concentração e da temperatura provocam mudanças nas propriedades físicas, o que pode exercer influência direta no comportamento do ácido acético em processos industriais. Aqui nós temos as referências, nossos agradecimentos e obrigado.